Olá, minha gente, boa noite nesse domingo, dia 21 de setembro, é o nosso sétimo encontro. Pois é, chegou o dia, hoje estamos juntos no nosso sétimo, no nosso sétimo encontro. A gente começou essa semana de desafio, né? E a gente imaginava assim que ia ser uma longa semana, mas passou tão rapidinho. Então, boa noite para você que vem chegando para o nosso último dia desse desafio, essa última noite em que vamos ficar juntinhos aqui a partir das 21h30, mas fique até o final dessa live porque a gente tem um convite muito especial para você nessa noite, tá bom? Essa história de começar dizendo que é o último dia, nossa última noite, dá até aperto no coração, não é mesmo? Porque ao longo dessa semana nós fomos criando laços, não é? Durante essa semana a gente foi se encontrando e eu penso que a gente foi crescendo numa experiência assim de amor, numa experiência de ajuda. Né? Eliana e eu recebemos tanto amor da parte de vocês. Né? E eu acredito, né, que com a nossa disposição de estar aqui a cada noite também, a gente chegou até o seu coração com o nosso amor, com a nossa presença, com a nossa oração. Então, muito obrigado, viu? Você que esteve com a gente em todos esses dias. Obrigado a você que está chegando agora. Muita gente fez contato hoje, perguntando pelo link. Muita gente disse, eu vou mandar para os casais, pessoal de Pão de Açúcar, aqui em Alagoas. Eu não estou lembrado do nome da pessoa agora não, porque muita gente boa que procurou pela gente, né? Então não dá tempo de lembrar os nomes, mas alguém que entrou em contato de Pão de Açúcar em Alagoas disse, manda o link, quero me inscrever e vou mandar para os casais aqui dos nossos grupos. Enfim, uma semana que a gente cresceu, que a gente se encontrou e que quando eu comentei aqui, não é que aperta o coração da gente falar nossa última noite, nosso último dia, porque durante essa semana, principalmente desde a nossa quinta noite, alguns de vocês já começaram a dizer, não é? Mas e aí depois dessa semana, não é? Como é que a gente vai dar uma continuidade? Esta expectativa não é somente de vocês, não. É expectativa nossa também. Porque a gente precisa ser responsável por aquilo que a gente cativa. Não é? O grande ensinamento do Pequeno Príncipe, e é verdade, não é? A gente também pensa no modo de a gente não perder você de vista, não é que você não perca a gente de vista. Vamos dar boa noite para quem está chegando, amor? Vamos abraçar você. A Mari Shalom, a Mari é nova aqui com a gente, não lembro do seu nome. Bem-vinda, querida. A Lília Barros está sempre aqui, ó. Cheguei. Janaína, estética facial, sempre está aqui conosco também. Mona Lisa. Da mesma forma. Boa noite, Deus abençoe. A Jardicélia Barros, que é nova aqui com a gente também. Bem-vinda, querida. Já esteve. É mesmo? Já. Eu e meu esposo estamos assistindo. É a Marluce Cris 1. Bem-vindos, queridos. Deus abençoe. Nova Silva, Ivone Brás, Fernanda. M.A. Schieto, nome italiano. E outras 4 pessoas entraram. A Cir Campos, boa noite. Medeiros, Júnior Pereira. O Júnior Pereira é o nosso Júnior lá de... Será que é o Júnior lá de... Não. Não? Aquele é outro. Você pessoa de Goiânia, né? Deve ser o nosso afiliado. Não, ele tem um sobrenome bem especial. Zuzu Maia já esteve aqui, bem-vinda, querida. Tony Severino é novo com a gente. Sim. Não é? Beijo, Tony. Bem-vindo, Tony. Eu acho que sim. Uhum. Zizandro, Drica, Raio de Luz. Opa! Drica, Raio de Luz, puxa Ana vida. Carla Gonçalves da Silva. Olá, boa noite, casal abençoado. Boa noite, Camille abençoado. Cristina, Deus abençoe. A Camille está dizendo que desafio de paciência, casais em casa. É isso mesmo. Olha, a gente também está em casa desde quarta-feira. Desde terça. Estamos fazendo o nosso isolamento assim bem feitinho, tá bom? Estamos nos dedicando. O que a gente está fazendo em casa? Nós estamos com vocês, nós estamos rezando, nós estamos estudando e nós estamos também vendo alguns filmes que a gente gosta de ver. Nós somos 3 aqui em casa, Eliana e eu e o Bibico, é o Bianco, o nosso cachorrinho. Ai, foi dormir lá na sala, lá no quarto. Bianco? Não, deixa ele lá, ele foi dormir. Ele foi pro tapete? Vai deitar, vai. Ele estava dormindo e a Eliana acabou de acordar.
Enfim, vamos lá, Eliana. Vamos. Sobe o dedinho aí pra gente continuar abraçando. A Graziela, a Reda Lamontana, nova aqui com a gente hoje. A Não é? Aline, saudade já. Não é a Reda, não é nova? Olha, Rico, eu não me arrisco a dizer não, porque enquanto às vezes a gente está falando, o pessoal vai dando um alô, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. Então, eu prefiro ficar quietinho e dizer que é novo. Eu acho que todo mundo é novo. A Lídia... Se for quem está chegando pela primeira vez, dá um alôzinho aí pra gente saber. Né? Sejam muito bem-vindos todos. A Lídia diz, dá aperto bom. Dá aperto bom, oração mesmo. Entendemos a mensagem. A Jaciara, verdade, a Larissa. O Gisandro, boa noite. Gisandro e Maria de Catanduva, São Paulo, são novos. E o Padre Alberto Gambarini. Oi, Padre! Oi, Padre, sua bênção, nos querido. Abençoe, querido. Dá bênção aí, Padre. Vai lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que presença honrosa, hein, para nós. Obrigado, Padre. Aproveito para agradecer a todos os padres que têm, assim, transmitido as missas, orações, rezado, feito novena com o povo, né? As orações de São José têm sido, assim, uma bênção. Então, nosso muito obrigado, sem contar a intercessão deles por todos os fiéis, né? De todos os padres. A Leila Lucena, Deus abençoe, vocês são o canal da graça de Deus. A Nete Linda... A Leia Azeredo, já esteve aqui conosco, eu me lembro. A Maria Vitória. A Camille Cristina. Casais precisam de ajuda na quarentena. É um tempo muito, muito bom, não é? Porque, na maioria das vezes, todos nós nos queixamos por conta de um tempo que a gente não tem para dedicar à família. E agora, uma vez que cada um resolve obedecer o que as autoridades estão nos orientando, é tempo para que a gente se encontre. Isso mesmo. Padre Alberto Gambarini, juntos em oração, casal. Em casa. Deus os abençoe. Juntos em oração em casa, ele está dizendo. Mesmo. Deus os abençoe. Obrigado, Padre. A Dani Anderson, que já estão sempre com a gente, obrigado pela presença. A Janaína diz, podemos dizer amigos da fé e muito mais, minha querida. E muito mais. Eu tô nessa Cristina, turma aí do muito mais, viu? Yolanda Oliveira, Deus tenha misericórdia de todos nós, amém. José Madeira Júnior, que você está rindo, Rico? A Edna, do Bianco? Ele está aprontando aqui, gente. A Geilza Cheguei Souza. Agora, boa noite a todos, boa noite, querida. Osaniel Castro, a Giovânia Buskovskis, que nome chique. Areda La Montanha, não nos abandone, por favor. Não vamos abandonar, não. Imagina. Elisângela, boa noite. Aleia Azeredo, Júnior Pereira Oficial. A Leia diz, lindo cachorro de vocês. Ele é mesmo, gente. É muito fofo. Né, Vivico? A Camille Cristina, some não, ajuda nesses dias em casa. Bom, a gente vai continuar, a gente, inclusive, sempre que pode estar rezando. Hoje nós rezamos o Terço da Misericórdia, não é, Rico? A Valdenice, boa noite, galerinha linda. Ivanilde Lindinha. A professora Aregi, Regiane Lacerda. Regiane Lacerda. Boa noite, professora. A Cláudia Maria Costa, boa noite. Tânia Maria, boa noite. Vitor, boa noite. Eu sou o Vitor de Fortaleza. É o Vitor? Será que é meu sobrinho? Não, né? Não. É o Vitor Jacinto. Leonia Batista, amo você. Obrigado pelo amor por nós, viu? Que importante pra gente. Então vamos lá para o nosso tema? Tá na hora, né? Vamos lá. Então vamos começar com o nosso tema. Só um instantinho. Fernandes de Fátima, de Jacareí, São Paulo. Boa noite. Vamos lá para o tema, Rico. Então esse é o nosso 6º dia. Eu vou falar sobre o nosso tema. E depois Helena tem uma boa notícia para todos nós, tá bom? Vamos em frente. O tema de hoje a gente vai falar sobre a vida sexual. E a gente resolveu falar sobre a vida sexual num tema, num PDF que a gente preparou e você vai receber, está presente lá nos nossos grupos no WhatsApp. O PDF, a gente preparou um conteúdo que ele fala de 3 mitos sobre o sexo, sobre sexo. Não é tão importante como os 3 mitos sobre os quais a gente quer falar. A gente quer introduzir esses 3 mitos dentro de um contexto. A vida sexual no casal, ela é de uma importância gigante, porque
ela é uma experiência de amor, é uma experiência de entrega, é fonte de alegria para o casal e é uma experiência que todo casal precisa cuidar, precisa inclusive crescer, precisa inclusive aprimorar. Não é um tema muito falado entre os casais. Entre os casais cristãos também não é um tema muito falado, porque se tem medo, se tem vergonha, não é? A gente ainda tem, de alguma forma, aquela concepção de que coisas ligadas a sexo é pecado. Não é? E a vida sexual, para o casal cristão, não é um pecado. Não existe uma coisa errada, assim, basicamente. É claro que existe uma forma de viver a vida sexual fora do plano de Deus, quando a vida sexual ela não é vivida naquilo que é a natureza, quando não se leva em conta a natureza própria do homem e da mulher, não é? Quando a vida sexual ela está, por exemplo, separada dos outros aspectos da vida de um casal. Quando um casal se encontra na cama, mas não se encontra no diálogo, mas não se encontra no companheirismo, mas não se encontra na construção da família. Aí a gente tem, infelizmente, a possibilidade de viver a vida sexual fora dos planos de Deus. Na maioria das vezes, o casal cristão também se fecha naquela velha pergunta: o que pode fazer? O que um casal cristão pode fazer na cama e o que não pode? E essa pergunta é uma pergunta muito perigosa, porque existe nela a concepção, ou a ideia assim, errada sobre sexo, que é uma ideia de um encontro genital, né? Que é exatamente pensar no sexo como o encontro de um pênis com uma vagina. E ponto final, né? E ponto final. Não o encontro entre duas pessoas que se conhecem, entre duas pessoas que se amam. E aí a gente está completamente fora do plano de Deus. Não é? Depois existe aquela questão de casais que esperam muito ou que contam muito, se referem muito àquilo que a igreja diz sobre a vida sexual, sobre o ato sexual. E, na verdade, não tem muita coisa escrita. Existem aquelas orientações que elas são básicas, que elas partem desse princípio tão simples que a gente comentou agora, que é justamente a vida sexual que leva em conta aquilo que é natural no homem e na mulher. O perigo, então, é de codificar o sexo, não é? De viver a vida sexual de uma maneira separada das outras coisas. Que é o grande problema que a gente tem da gente viver aqueles aspectos da nossa vida, todos eles, de forma integral. A gente juntar, não é? A vida familiar, a vida a dois, a vida, a criação dos filhos, a vida sexual, o diálogo entre o casal, tudo isso dentro a vida financeira do casal. Tudo isso, né? Dentro de um único contexto, não é verdade? Então, a gente também corre o risco dessa forma de instrumentalizar a vida sexual. Então, isso é muito perigoso, porque você pode imaginar, não é? Às vezes um casal que tem uma caminhada de longos anos, ninguém para conversar sobre isso, ninguém para se conhecer através desta experiência. Então, em primeiro lugar, levantando todas essas questões, está aqui um convite para que a gente considere a possibilidade de conversar sobre isso de uma forma mais integral, de trazer isso para a realidade da nossa vida. Esse tema ficou como o tema do 7º dia, mas quem sabe até seria mais interessante que ele estivesse presente bem no meio, 3º ou 4º dia, para que a gente entendesse melhor que, por exemplo, esse tema da vida sexual, ele não ficou no nosso último dia do desafio, e ele não pode parecer como uma coisa separada dos outros temas que a gente falou. Exatamente tá tudo integrado, o contrário, né? Não é? Exatamente, para que a gente possa integrar todas estas realidades. Não é? Porque o grande risco é que quando um homem e uma mulher, quando um casal cristão se encontre para a experiência sexual, para o ato sexual, que ali se encontrem duas pessoas que têm um bom nível de conhecimento uma da outra, entretanto, continuam se conhecendo.
e continuam se conhecendo por quê? Porque continuam numa experiência de transformação. Eu já falei e falo de novo. Eu conheci a Eliana em 85. Eliana tinha 18 anos. Eliana está com 54 anos. Não é a mesma mulher. Olha, Eliana não é a mesma mulher do ano passado. Puxa vida, quantas coisas que a gente viveu. Vamos então tomar um tempo bem marcante da nossa história. De 2015 para cá, quantas coisas importantes aconteceram na minha vida e na vida de Eliana. De 2015 para cá, nós nos tornamos assim pessoas diferentes. Alguns conceitos mudaram, algumas coisas que a gente não dava valor, a gente dá valor agora. Então, Eliana, quando ela me encontra numa relação sexual, ela tá encontrando esse cara. Não é que não é mais o mesmo, porque de 2015 tanta coisa importante aconteceu na minha vida. Então, olha como é importante. Depois eu me recordo de um conselho que a gente recebeu, a Lilica e eu, de um casal muito querido. Hoje eles já estão no céu. É o diácono Jonas e a Terezinha Ferreira. Terezinha Ferreira, não sei se tem alguém que lembra deles. E eles falaram uma coisa para a gente sobre a vida sexual. Foi quando a gente namorava, ou foi a gente se preparando para casar, ou foi casado de novinho, amor? Você lembra? Acho que foi casado de novinho. Casado de novinho. Você lembra o que foi que eles disseram para a gente, né? Que a vida sexual, ela não é tudo na vida do casal. E nem é o mais importante. Mas ela é um grande percentual da harmonia do casal. Ela falou assim, olha, eu ouso dizer que 60% da harmonia da vida do casal vem da relação sexual, da vida sexual do casal. Então, vocês precisam cuidar muito bem dessa interação, né? De que vocês levem muito a sério isso, porque a harmonia do casal depende muito da vida sexual do casal. Na verdade, a gente gostaria que esse nosso bate-papo e o título do material que a gente preparou, que você vai receber em PDF, tivesse como título Por que não conversamos sobre sexo? Mas a gente resolveu não colocar esse tema com medo que você se espantasse e dissesse assim, nossa, eu não quero conversar sobre isso não. Por quê? Porque dentro dessa realidade que ela é tão assim importante, tão curiosa e também tão bonita, não é? Existem os traumas, aquilo que a gente aprendeu de errado, aquilo que a gente aprendeu de errado, assim, que se tornou um conceito para nós, uma mentalidade sobre a vida sexual, ou aquilo que a gente aprendeu errado ao ponto de traumatizar a gente, né? Experiências que a gente teve, ou experiências que a gente ouviu, ou experiências que pessoas importantes passaram para nós na nossa história. Às vezes o pai, a mãe, às vezes um tio, uma tia, um amigo, ou alguém que foi educado para ter medo a respeito da vida sexual. Enfim, então a nossa conversa ela é um empurrão, que a gente pensa que ele é um empurrão muito importante, para que a gente comece a conversar sobre essas coisas. Mesmo com o casamento em crise. Eu lembro uma vez, vou contar rapidamente, tá bom? Uma história bem bacana. Um bispo, que eu não vou dizer o nome dele, mas uma pessoa bem querida, conhecida, muito bem instruída, que contou a história que uma vez encontrou-se com um casal numa crise tremenda. Então, o desentendimento total. Então, uma mulher falava A, o homem entendia Z, o homem falava Y, a mulher entendia B, e o bispo não entendia. Eram casados, haviam recebido o sacramento do matrimônio, um casal cristão vivendo um momento de crise. E aí, esse bispo me contou o seguinte, disse, Ricardo, eu tive uma ideia, eu falei para o casal, eu digo assim, olha, vamos fazer assim, vocês vão para casa, vocês tenham uma boa relação sexual. Amanhã a gente conversa. Olha a orientação desse bispo. Coisa mais bacana. E ele me contando a mim, que sou casado, não é? Ele dizendo, o senhor orientou que fizesse assim? Eu disse, orientei sim. Orientei porque aquele casal precisava dos benefícios próprios deste encontro. Entende? Eles tinham uma história, não era uma história fácil, mas eles precisavam ali se encontrar, eles precisavam ali vencer aquela barreira que parecia intransponível, que é assim, a gente não está se entendendo de ponto final. Então, era preciso encontrar uma forma de
se encontrarem. E ele disse, voltem outro dia. E no outro dia eles voltaram mais tranquilos, eles voltaram mais dispostos a se encontrar. É um exemplo tão simples, não é? Mas que mostra a importância daquilo que aquele diácono e a Terezinha Ferreira, a esposa dele, falou pra gente há tanto tempo, não é? Que não é que resolve o problema, não. É que é fonte de alegria, que é fonte de harmonia. E a gente queria, assim, dar esse empurrão inicial. E a gente fala empurrão inicial, por quê? Porque, em primeiro lugar, é preciso que a gente deseje mudar um pouquinho o nosso pensamento sobre a vida sexual. E que a gente saia daquele espaço tão pequenininho que, como cristãos, a gente muitas vezes se encontra, que é aquele espaço que minúsculo, não é redutivo da vida espiritual, que induz a gente a simplesmente querer saber o que pode e o que não pode. Essa é uma introdução, tá bom? A gente não vai conseguir exaurir esse assunto justamente porque também a gente pensa numa oportunidade de a gente se encontrar mais vezes para poder tratar disso. De alguma forma, a gente escolheu, então, após essa introdução, a gente escolheu falar sobre 3 mitos bem assim significativos da vida sexual. O primeiro mito é o seguinte: primeiro, se não terminar em orgasmo, não valeu. O que é um mito? Por quê? Porque a relação sexual... Quer dizer que não é verdade, minha gente. Isso, não é verdade. Não é verdade, porque esse é um pensamento bem complicado que vai na direção de pensar que o encontro se dá entre as genitálias e só isso. Quando, na verdade, são 2 pessoas que se encontram. Então, um casal, muitas vezes, por uma série de circunstâncias, tanto o homem como a mulher, não chegam a ter a experiência do orgasmo, mas eles chegam a ter a experiência do encontro sexual, do encontro de 2 pessoas que se amam e que se entregam inteiramente. Quer dizer, quando a gente pensa numa relação sexual assim, a gente pensa exatamente numa relação sexual realizada por 2 pessoas que se conhecem. Quer dizer, eu recebo em meus braços uma mulher que eu conheço a história dela, que eu conheço a família dela, que eu conheço o modo como ela se sente, e que eu conheço, inclusive, aquelas coisas que estão registradas no corpo dela. Eu estou falando aqui da Eliana. E para ter esse conhecimento, a gente se encontrou várias vezes, não só sexualmente, mas para conversar, não é? Então, a gente fala muito, se escuta muito falar, não é? Da expressão assim de um possuir o outro numa relação sexual, não é? E é tão bacana a gente imaginar que um homem pode possuir uma mulher sexualmente, integralmente, quer dizer, ela não é somente uma realização sexual, é uma pessoa que eu estou em meus braços, é uma pessoa que eu recebo, é uma pessoa na sua integralidade. Por isso, é mito. Se não chegar em orgasmo, não valeu. Segundo mito: tomar anticoncepcional não afeta o desejo sexual. Eu vou ler o que a gente escreveu, tá bom? Que facilita. Afeta sim. Embora não seja uma coisa que se possa dizer a respeito de todas as pessoas. Logicamente dependerá também do tipo de anticoncepcional, pois possui dosagens hormonais diversas e do modo como cada pessoa a ele reage no que diz respeito ao fator inibidor do desejo sexual. Vale a pena escutar especialistas, é claro, pois, por exemplo, a presidente da Comissão Nacional Especializada em Sexologia, a doutora Silvia Maria da Cunha Cavalcante, em entrevista ao site terra.com, disse que existem estudos que apontam evidências de que em algumas usuárias de anticoncepcional oral de baixa dosagem, esse efeito pode ser observado. Então, tomar anticoncepcional não afeta o desejo sexual, não é um mito. Isso acontece sim, e é preciso que cada pessoa seja vista de maneira bem individualizada dentro da sua realidade. Terceiro ponto que a gente gostaria de repartir com você
É o seguinte, aspectos psicológicos não afetam o desejo sexual? Afeta sim. Isso é muito importante para que todos nós entendamos, mas de um modo geral, nós homens, porque quando nós falamos em aspectos psicológicos, nós estamos falando no comportamento individual, no comportamento social, nós estamos falando da maneira da pessoa pensar, naquelas funções mentais de cada pessoa, no modo que aqueles aspectos todos biológicos e fisiológicos que acompanham o comportamento de uma pessoa. Só que nesse modo que eu falei dessas coisas todas, dá para a gente entender, não é, que aspectos psicológicos afetam sim o desejo sexual. Então a falta ou o excesso do desejo sexual pode ter diversas causas fisiológicas ou psicológicas, traumas, vivências que a gente teve no passado, bloqueios ou descontroles na vida sexual. Daí é fundamental que o casal, ao longo do tempo, desde o namoro, considere ser importante conversar sobre a história afetiva de cada um. Esses 3 pontos são sensacionais, mas a gente precisa dizer a verdade. Eles são assim como é que fala? Um chute inicial. Sim. Não é? Para que a gente comece a falar sobre este tema que ele é tão importante. Por isso, aqui está o nosso desejo gigante que, mesmo em meio à crise, porque nesse 7º dia é o 7º dia, não é? De um desafio de 7 dias falando sobre casamento em crise, que mesmo em crise o casal se encontre para a experiência sexual, porque ele deve ser fruto de saúde, fruto de bênção. E aí você pode dizer para mim e para Eliana: Ricardo, isso aí que você está falando é uma coisa completamente fora da nossa realidade. Então, vamos fazer um caminho para a gente entrar nesta realidade? E outra coisa bem importante é você escutar a gente falar sobre isso, e quando você receber o material escrito, que você considere que este tema, ele está assim, de uma forma simplesmente maravilhosa, ligado a todos os outros temas que a gente conversou ao longo da semana. Sim. Porque você já deve ter percebido, não é? Que não é possível a gente falar sobre vida sexual sem a gente falar sobre as táticas para que a gente não brigue mais. Aquelas dicas que a gente deu para que o casal tenha uma vida financeira frutuosa. Não dá para a gente falar sobre a vida sexual fora daquelas questões ligadas às grosserias em casa, aos desafios que a gente vive na educação dos nossos filhos. Enfim, está tudo dentro deste contexto. É aqui tudo uma introdução, não é, Lili? É, isso mesmo, porque é um assunto tão denso, né? Eu estava, enquanto o Rico ia falando, eu estava aqui vendo. Eu me empolguei aqui, não foi, minha gente? E é bom, né? E esse tema, inclusive, muita gente dizendo assim, muito bom o tema de hoje, é muito importante. Obrigada pela sua presença. Obrigada também a Marília, Rita de Paula e Viviane Marcis, que hoje estão acompanhando pela primeira vez. E a Joyce Carol Diniz também, que hoje... Eu sabia que tinha muita gente pela primeira vez, que coisa boa, muito bem-vindos. A Joyce até perguntou, como faço para adquirir o material em PDF, né? Beleza. Vamos resolver essa parada, querida. Minha gente, vamos agora a um assunto bem legal também. Durante esses dias a gente estava falando, né? Especialmente do 5º dia para cá, porque você começou a perguntar para a gente. E aí, quando terminar o 7º dia, vocês vão deixar a gente na mão? Coisa desse tipo que não passa nem na nossa cabeça. Então, Eliana e eu pensamos no modo de a gente dar um passo a mais, né? Além desses 7 dias. A Lilica vai apresentar para vocês e eu também vou explicando. Até antes de falar, quero trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, olha que legal, que é a participação do... Acho que estou chegando aqui, peraí. É a participação do Vini, lá de Porto... Tá aí, ele passou, Preta. Passou não? Passou? Não, aqui é a Vivian, legal. Vivian, quase que foi seu comentário, né? A Lilica está atrás do Vini aqui. Aqui. Começa aqui.
O Vini partilhou aqui. Esse é um tema bem delicado, mas que no Aprendendo a Amar, aqui em casa, foi super bem aproveitado. Aí ele diz mais aqui, ó. Fizemos uma conversa sobre o que estávamos sentindo quando o outro nos procurava, né? Para esse encontro, né? Para a relação sexual. Então, olha que interessante. Veja bem, Ricardo e eu, ao longo desses anos, desses nossos 28 anos de casados, nós atendemos assim centenas e centenas de casais. E nesses últimos tempos, nós nos vimos a partir da experiência, porque até então a gente sabe e cá ou lá a gente ainda recebe testemunhos de pessoas que tiveram o casamento resgatado, tiveram momentos de reconciliação através do livro Quando o Casal Reza, que foi um livro que nós lançamos em 2009, não é? Com 31 temas, com algumas atividades para os casais, para cada tema, para cada dia. Mas nós nos vimos realmente assim, necessitados de fazer alguma coisa efetiva para esses tempos de agora. Daí, o que nós temos de proposta para você, para esse tempo agora? Porque nós pensamos assim, não é? Imagine um casal que vive realidades tão difíceis como essas que nós fomos trabalhando ao longo dessa semana, mas simplesmente não sabem o que fazer com todas essas realidades. Ao longo desses 7 dias, a gente teve a possibilidade de apresentar para vocês tantas pistas. Mas fica aquela pergunta, não é? Como é que a gente vai concretizar todas essas coisas no nosso dia a dia? Somado a isso, vem a experiência daquele desentendimento em casa, não é? Do marido que ergue a voz, da mulher que se sente sozinha. E aí vem a experiência da solidão, da falta do diálogo. Então, Eliana e eu pensamos como de alguma forma estar mais perto desses casais e não simplesmente trazer um conteúdo que foi bacana durante esses dias, não é? Porque serve para que a gente possa abrir a nossa cabeça para uma série de circunstâncias bem concretas da nossa vida. Mas e aí, que passos a gente pode dar? E mais ainda, não somente indicar os passos que a gente pode dar, mas que tipo de acompanhamento a gente poderia dar para esses casais. Como é que a gente poderia acompanhar vocês? E acompanhar durante um tempo que ele seja assim efetivo, quer dizer, que seja eficaz. Um tempo em que ofereça resultado para vocês. Que vocês possam entrar numa dinâmica de não somente experimentar um novo conteúdo, uma nova proposta de mentalidade, mas também uma forma para exercitar todas essas coisas, para que efetivamente vocês encontrem resultado para isso no dia a dia de vocês. A gente queimou fosfato para pensar numa forma e vamos lá! Vamos lá! E daí surgiu justamente a proposta desse retiro online que se chama Aprendendo a Amar, que eu trouxe aqui, que o Vini já passou por esse retiro, o Vini e a Luana, lá de Porto Alegre, e alguns outros casais também já passaram por essa experiência e podem testemunhar. Esse retiro, ele é composto por 21 encontros, que você não vai fazer durante 21 dias, não. Você vai fazer no ritmo que você conseguir fazer. Cada dia você vai dedicar, cada encontro, né, online, você vai dedicar 10 minutos. Nós vamos tratar de vários temas, vamos aprofundar alguns temas, vamos tratar de assuntos que a gente não conseguiu tratar aqui nessas lives, não é? E assim, você vai ter oportunidade de crescer muito, principalmente porque nós acreditamos que o amor é a base de tudo. Por isso, aprendendo a amar, porque é esse amor como base que vai sustentar e justamente dar condições para que você possa ter o seu casamento, o seu lar, a sua família restaurada. Muitos casais olham para mim e para a Eliana e dizem assim, puxa vida, a gente queria viver como vocês vivem.
Entretanto, muitos casais não conseguem fazer o caminho que a gente fez. Sim. No Retiro Aprendendo a Amar, nesses 21 dias, que você vai receber, não é, todos esses 21 dias de retiro numa plataforma específica para isso, Eliana e eu exatamente compartilhamos o caminho que a gente fez, não é? E ao longo desse tempo, a gente vai poder também acompanhar vocês. Eliana vai continuar explicando direitinho. E a gente, de fato, quer que sejam pessoas comprometidas, que você queira, de fato, fazer esse retiro e investir o seu tempo e investir também a sua vida para que você possa resgatar a sua família. Então, claro, tem um custo, porque é um retiro que você, além de receber esses 21 retiros, esses 21 encontros, numa plataforma que você vai poder acessar, você vai estar recebendo também, olha só, nós vamos explicar agora tudo que você vai receber junto. Alguns presentinhos que a gente preparou para você. Então, você vai receber em PDF a exortação apostólica, que vai ajudar muito do Papa. É Amores Letícia, a alegria do amor, que fala sobre o amor na família e no casamento. No casamento, que a gente citou aqui várias vezes aqui nas lives. Você vai receber um mini curso sobre as finanças do lar, né? As finanças para o casal, para que você... Porque lembra que a gente teve um dia que a gente falou sobre as finanças aqui, a gente deu poucas dicas, mas vai ser a ajuda de um profissional, justamente, para que você coloque as finanças da casa em dia. Olha que bênção. Além disso, durante esses 21 dias... Esse é o presente que eu mais gosto. Você vai ter lives exclusivas num grupo do Facebook, tá certo? Então, só quem estiver realmente participando fazendo o retiro vai ter acesso para participar dessas lives que nós vamos estar fazendo, onde nós vamos interagir. Isso não é ainda que eu mais gosto, não. Então ela vai falar. Ela vai falar. Onde nós vamos interagir com você sobre os temas mais importantes. Então, nós queremos estar acompanhando vocês. Fora isso, você vai ter acesso a um grupo no Telegram, que é isso que o Ricardo gosta muito. Eu gosto muito porque é o seguinte, você vai ganhar de presente estar conosco num grupo de partilha, grupo exclusivo no Telegram. Então, durante esses 21 dias, Eliana e eu vamos estar disponíveis para vocês nas 24 horas para acompanhar a experiência de vocês durante o Retiro Aprendendo a Amar. As dificuldades, então, veja os bem, avanços. Você vai receber os 21 dias, você vai, assim, viver esses 21 dias dentro da sua realidade. Cada dia é um tema, a palavra de Deus, a proposta de um exercício para vocês. E cada dia você vai vivendo na medida do dia a dia de vocês, do modo como vocês se organizam. E nesses 21 dias, que são os primeiros 21 dias, Eliana e eu vamos estar à disposição para acolher a partilha de vocês e acompanhar aquilo que vocês estarão vivendo nesse tempo. Gosto muito disso porque Eliana e eu, nós contamos com muita gente boa, que foi um apoio gigante para nós. Eu cito 2 casais que nos ajudaram bastante, o Betão e a Cris, de São Paulo, que fazem parte das equipes de Nossa Senhora, e são grandes amigos nossos, amigos e irmãos, e é uma presença maravilhosa. E eu lembro do Eduardo e da Tati, de Ribeirão Preto, nos ajudaram muito, que nos ajudaram também num momento muito importante da nossa vida 2. Além disso, né, de tudo isso, o benefício que é justamente você poder dar continuidade a tudo aquilo que a gente foi trabalhando durante esses dias. Porque aqui é um tira-gosto. É um tira-gosto, mesmo porque a gente aqui não está com um grupo fechado, né? A gente está no meu Instagram, uma transmissão aberta. Então, imagine, a gente ter um grupo onde a gente vai estar tratando desse assunto com as pessoas que estão participando, fazendo o mesmo retiro online para casais, que se chama Aprendendo a Amar. Porque nós temos 28 anos de casados e até hoje nós estamos aprendendo a amar.
é uma escola. Né? E dessa escola, e dessa escola e dos frutos que nós colhemos, daquilo que nós já superamos, nós queremos partilhar com você. Para quem é um Aprendendo a Amar? Posso falar sobre isso? Pode, meu amor. Você pode estar se perguntando, mas esse curso, esse retiro, na verdade é um retiro online, né? Esse retiro é para gente? Quando você olha para o seu casamento e diz assim, a gente chegou num ponto que a gente precisa crescer, com certeza já de cara o Aprendendo a Amar é para vocês. Nós estamos num momento de crise, a gente precisa de ajuda. É claro que o Aprendendo a Amar é para você. Você pode perguntar, mas eu não sei se eu vou conseguir que o meu marido participe. Faça junto. O Aprendendo a Amar é para mim, é para você também, porque Eliana e eu, a gente tem a experiência de uma coisa que se chama transbordamento. Quer dizer, aquela experiência que eu vou fazendo e eu sou intenso naquela experiência, eu mergulho naquela experiência e a partir daí essa experiência começa a transbordar em mim e atinge a Eliana. Olha o tempo, Lilica. Daqui a 10 minutinhos o Instagram diz, acabou, minha gente. Então vamos lá. É claro que utilizando essas ferramentas também tem um custo, né? Tem um custo onde o curso, a plataforma que o curso usa para ficar ali, para que você possa ter acesso. Não é? O acompanhamento, enfim. Então, além disso, ganha também eu esqueci. O e-book. O e-book. De um tema que a gente tratou aqui, não é? Muito legal. Vai ganhar também de presente o e-book e um passo a passo para levar meus filhos para Deus. Então, normalmente, o preço desse curso seria hoje R$ 197. Seria de R$ 197. Mas levando em conta o momento que nós estamos vivendo, né, de todo esse momento dessa crise, onde nós estamos em casa, muitas pessoas estão em casa, onde nós estamos tendo contenção de gastos, tudo isso, nós estamos fazendo uma promoção. Então, veja bem, o curso para você que vai fazer a sua inscrição até... Esse valor é para o casal, né? Para o casal, mas não vai custar 197, somente até amanhã ele vai estar no cartão R$ 97 ou 10 vezes de R$ 11,08. Você pode dividir, pode usar 2 cartões para dividir 10 vezes de R$ 11,08. Ou R$ 97, ou também através do boleto bancário. Tem essas opções. Então, veja bem, mais de 50% de desconto nessas 24 horas. A partir de terça-feira, ele não vai voltar naquele preço cheio de 197, não. A partir de terça-feira, o curso vai custar R$ 147. Então, tem até terça-feira, né? Até amanhã para você adquirir nessa promoção de R$ 97 ou 10 vezes... Ajuda eu aqui, Lili. Ou 10 vezes de R$ 11,08. Lá no perfil, quando você clica lá no meu perfil, você vai ver que tem lá já um link que você acessa e já vai direto para que você possa adquirir o Aprendendo a Amar. Isso, fazer a sua aquisição desse curso Aprendendo a Amar. Também no Instagram do Ricardo já está lá o link, você clicando, já cai direto. Então o que você tem que fazer agora é ir no perfil da Lilica, ou pode ir no meu perfil também. Sim. Lá vai estar o Retiro Online Aprendendo a Amar. Basta clicar aqui, não é? E aí você clica e você vai diretamente para um lugar onde você pode já efetuar o pagamento e receber o Aprendendo a Amar. O Aprendendo a Amar, se você compra em boleto bancário, ele demora um pouquinho para chegar o link para você, tá bom? Se você compra usando o cartão de crédito, ele chega bem rapidinho. Em minutos. Agora, uma coisa bem importante é que você precisa ter cuidado no endereço eletrônico, no teu e-mail, tá bom? Muito importante. Se certifique que o e-mail que você vai colocar lá na sua inscrição é o e-mail certinho que você usa, porque é através desse e-mail que você vai receber o acesso ao Aprendendo a Amar. Tá bom? Olha, tem gente aqui dizendo, e quando o marido não participa de nada da igreja, a esposa pode participar sozinha? Pode, olha, a esposa pode participar sozinha, sim, oferecendo ao marido a experiência, como a gente falou agora, né? A experiência do transbordamento. Não é sem ficar assim, cobrando do marido, sem ficar dizendo assim,
Tem que ficar sendo aquela chatice toda, né? De ficar dizendo, você tem que vir comigo, eu vou sozinha. Se você devia estar lá. Teve um casal que foi muito legal, que a esposa adquiriu e ela começou a fazer, e depois o esposo, vendo, falou assim, eu também quero fazer, eu vou fazer o curso com você, né? E esses dias a gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma videochamada e falar com o casal. Foi muito legal, né, Rico? A gente ficou muito feliz. A Suzy e o Antônio. A Suzy e o Antônio, de ver o efeito e o resultado. Vou pedir até que a Suzy e o Antônio gravem um vídeo pra gente, legal. Pra gente compartilhar um pouquinho a história deles. Lilica, dá tempo ainda, tem gente fazendo pergunta Mona aqui. Lisa, quando começa, a partir de agora você já pode adquirir. É o seguinte, o Aprendendo a Amar, ele não vai estar assim à disposição para que você adquira durante muito tempo, não. É Tá um bom? tempo limitado. É nesses próximos dias, justamente porque a gente precisa limitar um pouquinho o número de casais para que a gente possa acompanhar. Tá? E especialmente, Só daqui, preto. E especialmente até amanhã tá nessa promoção, né? De R$ 97,00 ou 10 vezes de R$ 11,08. A partir da terça-feira ele vai para R$ 147,00, tá bom? Tem boleto sim, Mona Lisa. Ó, o pessoal dizendo que saudades do Trocando Ideias, Rico. Eu também tenho saudade, viu? Bel, a Lídia está beijo. dizendo aqui, gente, volta aí a mão um pouquinho. Okay. A Lídia está dizendo, volta um pouquinho. Lídia? Volta aí. Aqui. Lídia, gente, eu indico Aprendendo a Amar. É show de bola. Transforma mesmo. Lídia, que você já fez essa experiência com a gente, né? Que bom. Deus abençoe, Obrigado pela indicação, viu? E a gente gostou muito dessa experiência dessa semana. Tem mais gente perguntando aqui, aonde é que está o retiro, Lilica? Onde é que eu compro? Aqui você adquire, aqui indo no meu perfil, tá certo? No meu perfil tem um link lá, você acessando aquele link você já cai para fazer a sua compra do Aprendendo a Amar. É super fácil. Chegou ali no meu perfil, já tem um linkzinho lá, clicou ali, já está indicando Aprendendo a Amar, tem a setinha, clique aqui, você clicou ali e já cai para você adquirir o retiro, tá bom? Gente, um super beijo. Última coisa que eu queria dizer. A gente gostou demais dessa experiência, nós vamos repeti-la, né? Mais vezes. Claro. Última coisa que eu queria dizer. Em outras semanas. É o seguinte, lembrem de outros casais que vocês conhecem, que vocês queriam que estivessem aqui. Convidem para viver esses 21 dias junto com a gente. Noivos também podem fazer, viu? Boa, Lilica. Os casais de noivos também podem fazer. Gente, foi uma delícia, viu? Muito bom. Vai fazer falta também, vou ficar com saudade. E a gente se encontra. Se Deus quiser, a gente quer muito encontrar vocês no Aprendendo a Amar. Um beijo para a Daiane, para Ana Carla, minha cunhada, para quem chegou pela primeira vez e para quem participou a semana inteirinha conosco. Um beijo grande, Deus abençoe. O curso, ele fica, os 21 dias, chegou essa pergunta, é importante falar, ele vai ficar disponível durante um ano, você vai Quando poder... você adquire, você tem o curso durante um ano. Da data que você adquiriu, você tem um ano para ter acesso a esses encontros online, tá bom? Beijo, minha gente, Deus abençoe. Até a próxima.